poderosa. É uma alegria estar com vocês, viu? A gente está em missão, né? Eu vim sem a família. A gente tem uma conferência regional para estar ministrando em Cataguases. Então, viemos em missão, uma viagem muito rápida. E assim, mas eu falei com a Márcia desde o começo, não honrar vocês, uma igreja que tem nos sustentado, que tem nos apoiado. Fala o dia que tem culto. E a gente saiu de Muriaé, vim, parei no pastor Jefferson, que é um amigo, e para vir aqui em BH e já vamos voltar, né? Mas eu queria muito estar com os irmãos. Eu vou só discordar da irmã Márcia, vocês estão sim na Espanha, né? Vocês participam da missão junto com a gente, a partir do momento que vocês se envolvem, o Kennedy está lá na Espanha. Eu fico feliz porque está na Europa, está na África e está aqui no Brasil. Olha que coisa linda, né? Como é que Deus faz? Nós participamos da missão e a missão ela nos abraça, né? Uma igreja missionária é uma igreja que está no coração de Deus. E não é só missões transculturais, mas missão no nosso dia a dia, na escola, no trabalho, quando a gente se envolve em levar a palavra daquele que nos amou primeiro, nós estamos fazendo missão, né? Como o pastor Edmilson falou, a Márcia também falou, sou pastor hoje na igreja de Badajoz, na Espanha. Quem já ouviu falar de Badajoz aqui? Ninguém, né? Eu também não tinha ouvido antes de ir, não. Mas assim, é assim que é bom, porque a gente vai vendo a forma de Deus trabalhar em lugares improváveis, onde não se trata da nossa capacidade, mas sobre quem Ele é, e aquilo que Ele gera através de pessoas que um dia se dispuseram a aceitar o chamado dEle, né? Eu sou muito feliz porque talvez a igreja brasileira tenha uma imagem de Europa muito distorcida. Eu quero compartilhar com vocês alguns dados da Espanha. Nós estamos na região mais pobre da Espanha. Então nós temos ali hoje 0,36% de cristãos. Nós temos 360 cidades no estado. Dessas 360, 320 não tem nenhuma igreja evangélica. Nós temos 1/3 do número de cristãos da Coreia do Norte. Então, assim, mas existem realidades e existem verdades. Nós, como cristãos, como filhos, nos movemos debaixo de uma verdade de quem Ele é e não da realidade que nós vivemos. Quando Jesus ia nascer, qual que era a realidade? Mata todos os primogênitos. Qual que era a verdade? O meu Salvador está chegando. Talvez você tenha vindo para cá hoje sem saber o que vai fazer amanhã, sem ter o que vai comer. Essa talvez seja a sua realidade, mas a verdade é que já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo, nem sua descendência mendigar o pão. A realidade da Espanha é 0,36% de cristãos, mas a nossa verdade é que a igreja em 2 anos quadruplicou de tamanho, o reino tem avançado, nós estamos avançando, nós estamos crescendo, e todos os frutos desse trabalho na Espanha, você pode ter certeza que vocês irão colher aqui na igreja do Kennedy, porque a Bíblia manda semear e semear em terra fértil, e vocês têm semeado na nossa terra ali, e eu com muita alegria venho aqui hoje compartilhar com vocês daquilo que Deus está fazendo ali. Se você puder, abra sua Bíblia em João, capítulo 4, versículo 28. João, capítulo 4, versículo 28. Obrigado, pastor Edmilson, por estar abrindo as portas da igreja para a gente. Amém? A palavra do Senhor fala assim, ó. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo, enquanto isso os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para as colheitas. Graças te damos, Pai, mais uma vez, que não seja eu, mas o Senhor, teu Filho já orou, e que seja feita sempre, Pai, com que a tua vontade se prevaleça no meio do teu povo. Damos liberdade ao teu Espírito, Pai, e te oramos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, naquele tempo o povo começou a ouvir falar de Jesus e começou a falar Jesus como
o batismo dele sendo um rito de iniciação a uma seita dos nazarenos. Então o pessoal começou a gerar uma contenda entre o ministério de João Batista e o ministério de Jesus. O que Jesus faz então para não gerar divisão no reino? Ele sai da sua cidade e agora vai para outro lado para poder anunciar as boas novas. Nesse meio tempo, ele passa por um povo, uma cidade chamada Samaria. E Samaria tem alguns detalhes assim muito especiais. No ano de 722 a.C., quando os assírios tomam ali a região de Samaria, eles tiram toda a população daquele lugar e colocam com deuses pagãos. Então as pessoas que moravam ali eram mal vistas. Era como se não acreditassem em Deus, eram pessoas que eram totalmente, como é que fala? Rechaçadas agora. Rejeitadas por aqueles que eram nativos daquele lugar. Então o que acontece? Jesus então chega àquele lugar e agora aquele povo que já estava totalmente mal visto começa a receber a vinda do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. E aquele povo era tão mal visto, irmãos, que quando você olha em Lucas capítulo 9, a gente vê João e Tiago, os filhos do trovão, falando com Jesus assim: Senhor, o Senhor não quer que a gente manda cair fogo do céu e mata todo mundo, não? Claro que João, o discípulo do amor, não queria matar ninguém. Mas eles queriam levar a palavra de Jesus e entendeu que naquele momento, talvez lembrando de Elias, pudesse fazer cair fogo do céu. Mas o reino de Jesus, ele não vem por força, ele não vem por imposição, ele vem por amor, por sofrimento, por se doar uns aos outros. E agora Jesus vai de encontro a uma mulher. E a mulher samaritana, era dito que ela menstruava desde o berço, por isso ela já era impura desde o começo. E agora Jesus vai ao meio-dia encontrar uma mulher, e uma mulher samaritana. Meu irmão, é tudo aquilo ao contrário do que normalmente uma pessoa faria. Mas por que aquela mulher estava no poço naquele momento? Por que ela se encontrava naquela situação? Certamente ela era rejeitada até pelos seus. Sabe aquele dia que você tem que parece que as pessoas não cumprimentam você direito, parece que você foi abandonado, parece que ninguém olha para você, parece que você foi esquecido? Quem já teve um dia assim? Eu já tive um monte de dia assim. Parece que a gente é rejeitado, não é verdade? Aquele não era um dia na vida da mulher, aquela era a vida da mulher. A sua vida era uma vida de rejeição. A sua vida era uma vida onde as pessoas a julgavam por onde quer que ela passava. Só que por isso que eu sou apaixonado por Jesus, porque Jesus em Atos 24:5 fala: quem que é este o perturbador da terra? Ele não veio para deixar as coisas da mesma maneira, ele veio agora para mudar tudo aquilo que nós acreditávamos e agora transformar em algo diferente. Por isso que ele fala em Mateus 20 que se você quer ser o primeiro, seja aquele que sirva. Ele veio reorganizar o mundo debaixo de uma maneira que nós não esperávamos, de uma maneira que nós não entendemos, debaixo de uma maneira que nós nem podíamos imaginar que era possível. Ele desconstrói um mundo e agora constrói outro diferente. E ele vem desconstruindo algumas coisas na sociedade. E agora, quando ele encontra com aquela mulher, ele vira para ela e fala assim: filha, está chegando a hora. Está chegando a hora. Aquela mulher teve um encontro com Jesus, ela conheceu Jesus. E quando a Bíblia fala de conhecer, ela fala que teve algo, uma junção de algo. Quando a Bíblia fala o homem conheceu sua mulher, quer dizer que eles se deitaram, teve uma conexão. Então quando você conhece algo na Bíblia, geralmente gera algo. Quando o homem conhece a mulher fica grávida. Teve uma junção porque ela conheceu algo. E quando você conhece a verdade de Deus, a verdade gera algo em você, mas acontece que tem que ser diferente. Por quê? Porque você conheceu algo que vai mudar a sua vida. Quando você conhece a verdade, a Bíblia fala o quê? Conhecereis a verdade vos... E agora aquela mulher, Jesus vira para aquela mulher e fala assim: olha, está chegando o tempo em que o Pai buscará aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Agora pensa comigo, se adorem em espírito e em verdade, a preposição e é uma adição. Então é possível adorar
em espírito e em falsidade? E eu cheguei à conclusão que sim. Porque quando nós vemos hoje, um feriado nacional devoto a uma pseudo-santa, nós vemos pessoas fazendo caminhadas, fazendo ali procissão, se devotando de joelho. O coração dela está naquilo. Ela realmente faz aquilo com todo o coração. Mas nós sabemos que é uma mentira. Então ela adora em espírito e em falsidade. Por isso que a Bíblia fala que adorará o Pai em espírito e em verdade. Porque a verdade te liberta. E nós não somos mais escravos de algo. Mas agora nós conhecendo a verdade, ela gera algo em nós. E ela vai nos mudando, ela vai nos transformando. Irmãos, eu tenho uma menina na nossa igreja de 12 anos. E ela batizou no último batismo que a gente fez. E se você olhar nas nossas redes sociais, você vai ver uma menina que eu abraço com ela e choro com ela. Essa menina é filha de um muçulmano. E essa menina, desde que nós chegamos na Espanha, ela frequenta os nossos GCEUs. Só que assim, ela é uma líder. Ela não é convencida fácil, ela sabe no que crê. E ela sempre falava assim, pastor, eu ainda não creio em Jesus da maneira que eu deveria crer. Quando foi em junho desse ano, essa menina, filha de muçulmano, fala, pastor, agora eu creio em Jesus e agora eu quero me batizar. Quando ela fala que quer se batizar para o pai, a primeira coisa que o pai dela faz, sai de casa e fala, agora você vai ter que se virar para comer, porque eu não ponho mais comida dentro de casa. E te falo mais, se você se batizar, saiba que eu vou me matar, e se eu me suicidar, a culpa é sua. E você está sendo responsável por uma separação de uma família. Olha a pressão que o pai faz numa criança. 12 anos. Eu virei para ela e falei, filha, e aí, como é que você está com isso tudo? Ela falou assim, pastor, aconteça o que acontecer, eu não abro mão de Cristo. Ela batizou, ela passou pelas águas. E hoje, assim, eu fui no mercado, comprei o mercado inteiro para ela, coração de pastor, né, pastor? A gente se compadece quando, assim, há uma perseguição, ainda mais numa criança se posicionando de maneira que nós não podemos nem imaginar, irmão, uma cultura totalmente diferente, porque o muçulmano, ele até aceita que você frequente a igreja, mas não aceita que você se batize, porque é o maior pecado que pode existir, a confissão pública de que existe um outro Deus que não seja Alá. E a gente vê essas coisas, verdades que vão sendo geradas, e quando ela conheceu essa verdade que é Cristo, ela foi liberta. Ela não queria mais saber se ela ia ter comida, ela não queria mais saber se o pai dela ia sair de casa, ela não queria nem saber se o pai dela ia morrer. Por quê? Porque a verdade gerou algo nela, e ela disse, pastor, passe o que passar, eu não abro mão de Cristo. Isso é uma pessoa que realmente conheceu a verdade e gerou algo nela. E esse é o processo na vida de todo cristão, quando ele conhece a verdade, e a verdade agora faz com que ele não fraqueje, com que ele não tropece, porque foi gerado algo e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu estava conversando esses dias com com um ex-membro meu da minha igreja, aqui no Brasil, e ele estava com uma criança pequena, e falando assim, criança dificulta muito, né? Assim, fazer viagem, fazer as coisas, tem um filho de 4 anos, eu falei, dificulta, mas você não vive sem, não é? Aí ele, é verdade. E é assim mesmo, por quê? Porque por mais que dificulte a sua vida em algumas coisas, essa verdade, a gente não abre mão dela. Na nossa caminhada com Cristo é a mesma coisa. Se você realmente conhece a Cristo, pode dificultar, pode ficar difícil, pode ter dia mal, pode ter o que for. Você não abre mão de Cristo, porque Cristo te libertou. E você já não é mais o mesmo, porque Cristo vive em ti. É diferente, a nossa vida é transformada. E aquela mulher, quando ela conhece agora Jesus, ela vai na sua vila e fala, venham ver um homem que falou toda a minha vida, quem sabe é o Messias. Não preocupou, irmão, se as pessoas iam falar bem, se as pessoas iam falar mal. Não preocupou com sua fama. Ela preocupou em participar da missão. Ela preocupou em fazer aquilo que agora ela conhecia, uma verdade. Da água que ela bebeu, que nunca mais teria sede. Da água que não gera mais sede, mas ela liberta, ela sacia a nossa sede. Quem tem uma palavra de Deus, irmão, quem tem um encontro com Deus sabe. Nos dias maus é o que nos faz ficar fortes. Eu estava aqui no culto agora, recebi uma mensagem, vi pelo relógio, de um membro meu, está lá na Espanha, falando, pastor, ora por nós, minha sogra acabou de falecer, e eu nunca vi minha esposa assim. Então assim, e a gente fica vendo isso, mas ao mesmo tempo que
nós fisicamente não podemos fazer nada, aquele que é poderoso, o Espírito, vem e nos consola. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade e nesses dias maus é o que nos faz ficar firmes, porque temos uma palavra, nós temos uma promessa, nós temos algo diferente. Eu quero ler com você Mateus 16, e preste bem atenção, Mateus 16, versículos 13 a 16. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou eles, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro tem a revelação de quem Cristo é. Pedro foi o primeiro discípulo que Jesus chamou. Pedro, ele teve um encontro com a verdade e agora ele tem a revelação da verdade. Agora ele tem um encontro com a verdade, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Quando a gente passa 2 capítulos para frente, Mateus capítulo 18, versículo 18, já conhecendo a verdade, já conhecendo quem Cristo é, Jesus fala outra coisa. Ele fala: eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que desligarem na terra será desligado no céu. Quando você conhece a verdade, quando você tem um encontro com a verdade, começam a ser operados sinais. Aqueles que creem recebem algo maior da parte de Deus. Porque você vai ter que fazer coisas que você não tem capacidade de fazer. Eu vou contar para você um outro testemunho. Tem um homem na igreja. Ele era um artista muito conhecido na Espanha. Tem livros dele, o Jefferson até conhece. Tem livros dele, tem assim biografias escritas. E a mulher dele é membro da nossa igreja. E essa mulher peleja com esse homem, porque ele sofreu um AVC, ele não consegue andar. E toda vez que ele via alguma pessoa da igreja na rua, ele virava a cadeira de roda assim para não ter que cumprimentar. Detestava crente. E eu recebi uma palavra um dia em Badajoz, que falava assim, que Deus ia começar a operar sinais. Por que sinais? Porque eu vivo no meio de um povo incrédulo. E no meio de incrédulo, o Senhor manifesta sinais para que seja destravado a manifestação dele e agora você possa fazer algo que vai além da sua capacidade. Eu tenho essa palavra, eu vou na casa desse homem e viro para ele e falo assim: ó, Miguel Ángel, é o seguinte, você vai na igreja e Deus vai transformar a sua vida. Eu não tive uma palavra específica para ele. Eu não tinha nada de especial, eu tinha uma palavra de Deus. E debaixo da palavra que eu recebi de Deus, eu liberei algo, crendo naquele que me chamou e que falou comigo. Miguel Ángel, a esposa dele fala que ele ia nas reuniões de artistas, assim, só depois que tudo tinha acabado, porque ele nunca gostava de estar perto de muita gente, ele gostava de ficar sempre quieto, não gostava de barulho alto, então ele detestava entrar na igreja, porque ele não gostava de som de violão, não gostava de som alto. E quando ele entra na igreja domingo, ele senta embaixo da caixa de som. Aí eu falei: é o inimigo, só pode. Aí eu virei para o meu presbítero e falei: desliga aquela caixa de som, era uma caixa de som de meio da igreja, deixa hoje sem, não tem problema. E aí acabou o culto, ele foi embora, não consegui falar com ele. Na quarta-feira, a esposa dele me liga. E a gente sente alegria, né, pastorzão, quando a gente está na voz do membro, quando liga, tem algo diferente. E quando ela falou comigo, falou assim: pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que aconteceu, minha irmã? Aí ela falou assim: ó, Miguel Ángel sofria há 12 anos com câncer. Ele fez um exame de sangue e está curado. Meu irmão, Deus curou o câncer dele. Ele continua não indo na igreja. Mas agora já dá desculpa. Ele foi num jantar de casais, já vai assim numa programação ou outra. Mas dá desculpa, pá, avisa o pastor lá que eu não vou na igreja hoje não, por causa disso. Outro dia eu fui chamado para orar no hospital. Mas não era para orar, para Deus abençoar, era para dar extrema unção pro rapaz. Rapaz com AIDS, 30% do pulmão. Eu virei para ele e falei: olha só, eu vou orar por você. E no final, Deus vai te curar. E se Ele te curar, você vai na igreja dar um testemunho de que Deus te curou. Combinado? E ele com a mão assim bem fraca, me deu a mão e falou: combinado. Orei por ele, 1 semana depois estava em casa, curado. Aí ele falou comigo: mas eu não vou na igreja dar testemunho não. Típico espanhol. Eu falei: vai não, Deus fala com ele que Deus vai matar ele. No outro culto ele estava lá. Por quê? Porque ele foi curado para o testemunho da glória de Deus. Porque tudo se trata sobre ele, não é sobre a gente. Quando a gente recebe uma palavra, quando a gente se movimenta, não é de baixo.
de algo que nós temos capacidade. Deus sempre vai utilizar improváveis. É nos momentos de fraqueza onde nós manifestamos aquele que Ele é. Porque Deus vai além, Deus não se encaixa, não é uma caixinha onde você pode encaixar Ele de qualquer maneira. Ele transpassa muito além do que nós imaginamos. Outro dia foi um espanhol na igreja e ele era um cineasta. E aí ele chegou na igreja e foi fazer um vídeo da mãe dele, um testemunho da mãe dele. E aí eu sou formado em comunicação também, então eu gosto muito dessa área de jornalismo, de comunicação. Acabou a filmagem, levei ele para frente da igreja e comecei, Miguel, aqui tá o teclado, olha a mesa de som nossa é essa, o computador é esse, assim, e comecei a mostrar para ele. E aí ele pegou e tinha uma tatuagem na mão, no braço dele, uma cremadeira. Aí eu falei, o que essa cremadeira significa? Cremadeira é zíper. Um zíper tatuado na mão dele. O que esse zíper significa para você? Aí ele falou assim, ó, esse zíper significa que eu sou livre. Eu falei, e você é livre? Aí ele falou, sou. Eu falei, não, você não é livre. Porque até hoje você foi escravo das drogas. Você tenta sair e a droga te traz de volta. Você pensa que pode voar, mas a droga te cortou suas asas. Eu conheço alguém que te faz livre. Vem caminhar comigo e você vai viver algo que você nem pensava que era possível. Ei, Miguel Ángel começou a falar comigo assim, vamos tomar um café, pastor? Era para ele vir no Brasil junto comigo. Ele queria vir comigo, mas por causa do trabalho não pôde vir. Toda semana nós saímos para tomar um café. Resultado, mudou para Madrid e começou a frequentar uma igreja evangélica. Eu não sei, não frutificou em Badajoz, mas está ali servindo a Deus, está caminhando. Então, meus irmãos, é coisas que só Deus faz. Mas isso tudo debaixo de uma verdade. O Jefferson gosta que eu conte esse caso. Tem um rapaz, em todo lugar que eu vou ele me instiga a contar esse caso. Tem um rapaz, um jovem, 20 e poucos anos. O pai dele foi pastor e ele morreu na Espanha. O pai dele. E ele muito jovem, 14 anos. E assim, meu filho mais velho tem 14 anos. Então não tem como a gente não identificar na hora. E a gente começou a caminhar com esse rapaz. Só que ele ficou assim muito louco, irmão. Muito louco. Vida assim muito fora da presença do Senhor. E esse rapaz um dia levou lá na minha casa o traficante-chefe de toda Badajoz. 140 pessoas que trabalham para ele, entre policiais, advogados e juízes. Ele é um colombiano. E esse rapaz falou comigo assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não consigo dormir, eu não consigo mais fazer nada, eu fico ouvindo as coisas, e eu não consigo ter paz, eu preciso ter paz. Eu falei, rapaz, você só vai ter paz só de um jeito. E eu só conheço uma pessoa que pode te dar paz. E começamos a ministrar nele sobre Jesus, e ele começou a frequentar os nossos GCELs, não vai na igreja, porque ele tem medo, porque ele fala, pastor, eu já matei, eu já torturei, mandei os outros matar torturando. E lá não é igual no Brasil, onde respeitam Deus. Lá existe uma máfia. Se ele for na igreja, pode fazer alguma coisa contra a igreja. Eles não respeitam Deus. E aí ele fala, prefiro não ir na igreja, eu vou no GCEL. Ele vai no GCEL, entraram 2 vezes na casa dele para matar ele. Já deram uma facada nele na rua. Eu falo, rapaz, e aí, como é que tá as coisas? Aí ele, pastor, sigo firme. Agora Deus abriu uma porta para ele mudar para a Suíça. E vai mudar para onde hoje nós estamos começando no GCEL, inaugurando o trabalho aqui do pastor Gustavo, aquele da região de Belo Horizonte. Talvez, muito provavelmente, ele vai para Genebra. É um trabalho que hoje eu supervisiono, junto com o GCEL de Paris. É assim, olha o que Deus vai fazendo, livrou ele, salvou a vida dele, e agora ele vai ter uma oportunidade de uma nova história. Por quê? Porque um dia ele se resolveu abrir para uma verdade, para algo que era maior, que ele não entendia, a paz que ele buscava, ele achou. 140 pessoas, irmãos, trabalhando para ele. Ele não é a pessoa que recebe a droga na cidade, senão ele distribui. Um dia eu perguntei para ele, rapaz, de onde vem essa droga toda? Ele, pastor, vem da Colômbia e vem dos Estados Unidos. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, vamos parar com isso aí. Tem muita coisa acontecendo, a gente preocupado com pouca coisa, preocupado se a pessoa cumprimentou, se não cumprimentou. Sabe, a gente tem uma imagem tão distorcida das coisas. Às vezes eu fico ouvindo as pessoas falar assim, que a Europa é fácil, eu queria fazer missão na Europa. Meus irmãos, a Europa hoje é uma brasa apagada, que nós estamos tentando acender de novo. Eu fui na Suíça, como eu falei, eu dou suporte para o pastor de Genebra na Suíça hoje. No dia que eu fui lá para inaugurar oficialmente o GCEL de Genebra, no outro dia no meu Instagram o que mais tinha era, quero ser pastor na Suíça, quero ser pastor na Suíça, ser pastor na Suíça é fácil. Vai lá ver a história do pastor Gustavo. Vai lá ver o que ele abriu mão para estar lá. Ele se paga, irmãos. Ele construiu um patrimônio aqui que hoje permite que ele se mora, largou tudo. Tinha um padrão de vida excelente.
largou para ser servente de pedreiro e a mulher faxineira para criar conexão e montar uma igreja. Então a gente vê muitas coisas, mas não conhece a realidade do que as pessoas estão vivendo. A gente não entende o coração do missionário muitas vezes, mas você tem que acreditar em Deus. A fé, ela é um processo que muitas vezes você não vai entender, você vai viver. Porque a fé, ela não faz sentido. Se eu falar com você que Deus curou um câncer, o médico vai falar assim, você está ficando louco. Mas fé não é falar que o câncer não existe, não é falar que o problema não é problema. Fé é eu falar que Deus está acima de todos eles. E que ao invés de eu ficar chorando por um problema que se apresentou, eu vou investir meu tempo em oração, em contato com Ele, para Ele resolver o problema para mim. Então não é negligenciar, irmãos. Eu falo que as coisas de Deus é muito legal, porque depois que acontece, tudo parece que se encaixa, né? Faz sentido. É claro que depois de um vendaval, de um dilúvio, que tem um barco, se salva. É a coisa mais óbvia do mundo. Chuva, água, barco. Quem não pensou nisso? Todo um povo, porque só Noé, que era considerado louco até aquele dia que se salvou. Noé era louco até que o primeiro pingo começou a cair. Tem coisa que talvez você seja taxado de louco, mas é Deus operando e vai operar coisa através da sua vida. Você não é louco, você é um chamado, um vocacionado, alguém separado. Você é filho, você não foi fruto de uma casualidade, você é fruto de um sonho de Deus. Tem algo maior para você. Tem algo que vai além do que você entende. Porque Deus te chamou. Mas isso é para aqueles que creem. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente patrocina muitas vezes as coisas. Eu era patrocinador de academia. Você fazia aquele talão de 12 meses de fidelidade para ter mensalidade barato. E eu ia na academia? Não, não ia. Mas eu queria ter o tanquinho na barriga, braço forte. Eu pagava. Eu pago, eu quero. Então o que eu era? Um patrocinador de academia. E às vezes na igreja nós também somos assim. Nós pagamos e queremos resultado, mas não investimos tempo na nossa vida com Deus. É no secreto que Deus vai operar através da sua vida. E a medida de Deus é individual, pensada exclusivamente para você. Não existe a medida do pastor Daniel, do pastor Edmilson, do pastor Jefferson, de quem seja. A medida de Deus é feita exclusivamente para você. Se encaixa só em você. E como é que eu vou saber o tamanho dessa medida, pastor? Conversando com Ele. Não tem segredo, não tem mistério. Por que Deus tem operado tantas coisas, pastor? Porque Ele tem falado. E como é que eu vou saber se Ele fala? Escutando a voz dEle. Quem tem filho aqui? Só para mim saber. Se tivesse uma salinha de creche aqui, seu filho chorasse, você sabia que era seu filho ou não? E por que você sabe que é seu filho? Porque você conhece a voz dEle. Você está caminhando com Ele. Você convive com Ele, então você consegue discernir a voz do seu filho, mesmo em meio a uma multidão de crianças. Com Deus é exatamente igual, no meio de uma geração pervertida, nós temos que aprender cada vez mais a ouvir a voz do nosso Pai. Porque Ele está falando, irmãos. Tem um experimento que eu gosto muito desse caso, um experimento do Washington Post, um jornal americano, que ele pegou Joshua Bell, que é talvez o melhor violinista do mundo, e colocou ele no metrô. E colocaram câmeras espalhadas em todo mundo, em todo o metrô, e Joshua Bell estava tocando uma das músicas mais difíceis de Bach. E o objeto de estudo era a capacidade humana de ver a beleza em meio a lugares inapropriados. E ninguém parava para ver Joshua Bell tocando violino, mas pagava fortunas para ver ele tocando no conservatório. E quando eu analiso nossa vida cristã, eu fico pensando que muitas vezes nós queremos saber se Deus está tocando violino. Mas Deus está sempre tocando violino. O problema é que nós só queremos ouvir Ele na igreja. Porque é o lugar apropriado para ouvir a voz de Deus. Deus está em todos os lugares. Deus está agora tocando o seu violino. E Ele nunca parou de tocar. A questão é, nós estamos conseguindo contemplar a beleza dEle. Jesus, no meio de uma multidão, Ele escolhe uma mulher samaritana, uma pessoa que era rejeitada pela sociedade. Uma pessoa que as pessoas não viam credibilidade, samaritano totalmente excluído. E para encerrar, já vou até 9 horas, pastorzão. Até 9h30? Ah, maravilha. Então, Deus é bom. Então, o Senhor Ele vai mudando então a ordem das coisas. Por quê? Porque Ele entende que Deus vai trabalhar com pessoas. Meus irmãos, a gente às vezes vê mega igrejas, e eu não sou contra mega igrejas, eu quero muito uma. Eu quero uma igreja gigante, uma igreja organizada. Só que a gente esqueceu
que o que faz a igreja não são os bens imóveis, são pessoas. O verdadeiro valor de uma igreja não está nos imóveis, não está nas conquistas, está nas pessoas. E talvez hoje você pense assim, mas eu não tenho dom para falar igual o pastor, não sei cantar igual a irmã. E às vezes eu olho a vida de Pedro, um pescador, uma pessoa simples, mas que um dia resolveu escutar a voz de Jesus e dentro da sua improbabilidade, dentro da sua dificuldade, se tornou um pescador de homens. Deus inverteu a situação de Pedro. O que ele fez com Pedro? Falou, Pedro, antes você tirava da vida e trazia para a morte. Agora eu vou te fazer pescador de homens. Você vai trazer da morte para a vida. Ele transforma a identidade de Pedro. Ele inverte. Tem coisas que só Deus que faz. Não é qualquer pessoa que faz. Só que o problema é que nós estamos muitas vezes pregando o evangelho da independência. Quantas vezes nós não escutamos pessoas falando uma teologia progressista, da aceitação, e estamos esquecendo de quem Deus é. Estamos negociando valores que não são negociáveis. Eu não sei se você sabe, na Espanha hoje, o estranho é uma menina namorar um menino. A gente chegou num nível que o normal é menina com menina e menino com menino. É essa a realidade que a gente vive, as coisas estão trocando de lugar. E as pessoas têm dificuldade. Eu conversando com um espanhol que batizou agora, um espanhol que falou que nunca ia pisar numa igreja, irmãos. Porque a igreja e a sociedade na Espanha, ela foi se afastando, porque a Inquisição espanhola foi muito dura. E 60 anos atrás a gente teve uma ditadura que foi chancelada pela Igreja Católica, com a cruz de Cristo. Então o povo espanhol, ele rejeita o evangelho. Eles falam que a gente faz lavagem cerebral. E é verdade que a gente faz mesmo, mas para o bem, né? A gente transforma a mentalidade das pessoas. Só que esse homem falou que ele não era ateu, ele era pior que ateu. E ele me perguntou sobre homossexualidade. O que eu achava? Eu falava, não é uma doença. Aí ele, então, mas se não é uma doença, não pode tratar. Aí eu falei, pode, claro que pode. Claro que você pode ajudar. É claro que a pessoa pode sair dessa vida. Ele falou, não pode, pastor, porque é psicológico. Psicológico você não trata. Eu falei, pode e eu te provo. Tira o homossexualismo da conversa. Tem pessoas que têm compulsão por roubo. Aí ele, cleptomaníaco. Eu falei, isso, cleptomaníaco. Ele falou, então, mas o cleptomaníaco tem um bom motivo para não roubar mais. Que é qual? Senão ele vai preso. Eu falei, é uma boa motivação. Ninguém quer ir preso. Não é? Mas é possível tratar de um cleptomaníaco? É por causa da motivação. Eu falei, maravilha. Traz agora o homossexualismo de volta para a conversa. Então, existe uma motivação que para mim é maior do que a cadeia aqui na Terra. Porque existe uma cadeia que ela é eterna. E eu não negocio a minha salvação por qualquer pecado. Para a cadeia na Terra eu já fui. Eu já fui preso dentro de igreja, irmãos, pregando o evangelho. Missionário dentro da igreja, fui preso pelo Estado Islâmico durante 4 dias. Pela cadeia, por Deus, eu já vou sem medo. Agora, a minha salvação não é negociável. Eu vou morar no céu. Eu não abro mão disso. A nossa luta não é contra o homossexualismo, não é contra o adultério. A luta da igreja é contra o pecado, e pecado vai ser sempre pecado, e nós vamos lutar contra ele. Só que nós estamos aceitando todas as coisas em prol de respeitar o próximo. Tem coisas que não tem que respeitar. Tem que falar a verdade, porque a verdade aqui liberta. Senão nós vamos gerando pessoas cada vez mais escravas. Nós vamos gerando pessoas que, por não conhecer a verdade, viram reféns de um evangelho falso. E ficam cativos. Meu irmão, Deus vai operar grandes coisas através da igreja. E para isso Ele conta com você, mas é necessário que nós nos movamos na verdade. Quando hoje é quinta-feira, 9 horas. Sexta-feira começa que hora? 00:01, não é? E 00:01 está tudo escuro, não está? Você não vê luz, você não vê passarinho cantando, você não vê nada. Mas você sabe que 7 horas, 6 horas da manhã o dia começa a clarear. E você sabe que o pessoal vai sair para trabalhar. Você sabe que vai ter um café para você, talvez, na mesa. E isso faz com que nós não perdamos a convicção. Porque ainda que esteja noite, eu sei que o sol vai chegar e vai iluminar e transformar tudo. Então, ainda que nós estejamos vivendo num mundo corrompido, o sol da justiça brilhará. E ele transformará a realidade, porque isso é o que nós cremos. É assim que nós nos movemos.
Mas para isso eu preciso agora discipular o meu próximo, crendo naquilo tudo que ele falou com a gente. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que a gente tem usado os nossos pontos fracos como lugares que nós não podemos acessar. E sabe o momento de dor que você viveu? É guia para a sua vida. Deus trabalha na nossa fraqueza, é na nossa dificuldade, é que nós somos fortes. Neemias, no processo de destruição de Jerusalém, ele se encontrou e virou líder para a reconstrução de um muro. As nossas dores são lugares onde o Senhor trabalha dentro de nós. O Senhor tem usado dores para trabalhar e forjar. Deus está querendo trabalhar nas suas dificuldades para levantar um povo santo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, e eu quero muito que você leia comigo Lucas capítulo 10, versículo 25. E vamos ler até o 37. Irmãos, a gente vai vivendo um princípio de santidade, onde nós agora nos separamos do mundo, de maneira que nós esquecemos que a terra, ela é território de Jesus. Jesus, ele andou na terra, ele comprava pão na padaria, ele levava cachorro para passear, brincava com o vizinho. Jesus, ele fazia as coisas da terra. A gente está querendo subir aos céus e está buscando, eu quero ir aos céus. E tudo que Deus quer é descer na terra usando a gente. Porque a terra é lugar de Deus. Lucas, capítulo 10. Versículo 25. Parábola do filho pródigo. A Bíblia fala assim: certo dia um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés, como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Presta atenção nisso daqui. Jerusalém, cidade santa. Agora está falando de parábola de um homem que sai do ambiente santo, Jerusalém, e vai para Jericó, que significa cidade amaldiçoada. O que Jesus está dizendo é que um homem saiu de um ambiente onde ele desfrutava da presença de Deus e agora vai para um ambiente amaldiçoado. É isso que Jesus está falando. Quando foi atacado por bandidos, eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele, foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho, os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Preste atenção, o homem está descendo de um ambiente santo para um lugar de maldição. Ele está à beira da estrada, ele não está no caminho, ele está à beira do caminho. E agora o que é que acontece? Um sacerdote passa perante ele. Vamos dividir a Bíblia aqui em algumas partes, irmão. Um sacerdote, alguém que falava com Deus. Abraão era aquele que falava com Deus, ele escutava a voz de Deus, ele era amigo de Deus. Até Moisés, o homem que se falava com Deus. Agora, nesse período sacerdotal, de Abraão até Moisés, o homem não pôde ajudar aquele samaritano. Depois vem uma lei com Moisés, período levítico. E agora ele está dizendo que o levita, a lei também, não podia ajudar aquele homem. Mas o bom samaritano, olha comigo, o samaritano, aquele que foi rejeitado pelos seus, aquele que veio na sua terra e aqueles que eram da sua terra o rejeitou. Agora o bom samaritano, ele vem, colhe esse homem, coloca numa hospedaria, deixa ele no lugar e fala assim: olha, cuida dele de mim, porque eu voltarei e quando eu voltar, eu pago a dívida dele. Jesus, ele se compara ao bom samaritano. Quem que foi rejeitado pelos seus, que deixou alguém com ele e disse: eu voltarei e quando eu voltar, eu vou pegar e vou levar ele. Jesus muda a imagem dos samaritanos de amaldiçoado para agora alguém que era bom. Ele se faz como samaritano. E agora ele fala mais. E Jesus então disse: vá e faça o mesmo.
vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Essa é a nossa missão, irmãos. Cuidar do órfão e da viúva. Cuidar daquele que necessita. Cuidar daquele com amor, com empatia. Aquele que o sacerdote não pôde cuidar, aquele que a lei não pôde cuidar, aquele que foi rejeitado pelos seus pode cuidar. Mas não é com nossa força, é com a força dele. Por isso que nós nos movemos na missão de Cristo. E durante muito tempo a gente falava que missão fazia de 3 maneiras. Era ofertando, orando ou enviando. Não existe separação, existe a missão de Cristo. E o que precisar eu estou nela. Se orar eu vou orar, se precisar ofertar eu vou ofertar. E se precisar ir eu vou. Talvez não seja uma missão transcultural para outro país, talvez seja aqui na sua rua, no seu vizinho, na sua escola, em qualquer lugar onde o Senhor te plantar, exerça a missão de Cristo, tudo faz parte de uma missão. Não existe um coração apaixonado por Deus que não é missionário. Porque a missão é o DNA da igreja, a missão é o DNA de Cristo. Você foi fruto de um missionário. Alguém um dia pregou para você e você se converteu. Alguém um dia fez missão com sua vida e hoje você está aqui fruto de um envolvimento de alguém na missão de Cristo. Nós somos, irmão, terra fértil para missionários. Agora nós temos que fazer o mesmo que Jesus fez, cuidar do nosso próximo. Como eu faço isso? Amando. E a Bíblia, ela coloca termômetros na nossa vida, onde a gente pode medir a nossa espiritualidade, a nossa cristandade. Se ele fala, como eu posso amar a Deus que eu não vejo se eu não amo meu irmão a quem eu vejo? Isso é um termômetro. Como eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não consigo amar o meu próximo? Você entende que Deus vai colocando termômetros em nossa vida para a gente ver o tanto que nós somos realmente dele ou não? Como eu vou dizer então que eu sou apaixonado por Deus, mas chego ali e não consigo nem olhar na cara do meu irmão? Tem alguma coisa errada aí. A gente tem que recalcular essa rota. Temos que mudar alguma coisa. Então esses termômetros vão nos balizando, vão nos levando ao cerne da missão de Cristo. Meu irmão, eu poderia ficar falando com você horas, horas e mais horas de testemunhos do que Deus tem feito ali na Espanha. A gente vê ali um povo carente. A gente vê uma igreja, irmão, surgindo. E sabe, temos chegado muitos brasileiros. Muitos brasileiros. Metade da nossa igreja é de brasileiros. A outra metade nós dividimos em 9 nacionalidades. 9 países diferentes, 9 culturas diferentes. Nós pastoreamos na fronteira entre Portugal e Espanha. Então eu tenho membros em Portugal e tenho um membro na Espanha. Eu falo que eu sou o único pastor que faz viagem no tempo, pastor Edmilson. Eu saio meio-dia da Espanha, chego 11 horas da manhã em Portugal. Porque o fuso horário é 15 minutos, mas é 1 hora. E assim, e a gente vai vendo o Senhor operar. A gente vai vendo o Senhor fazendo debaixo de dificuldade, sim. Claro que tem o dia mau. Claro que tem o dia difícil. Meu irmão, meu filho, 14 anos, chegamos na Espanha, tinha só ele de adolescente, só ele. Você acha que foi fácil? Ministramos no coração dele, hoje temos 17 adolescentes. 66% do GECEL de adolescentes hoje já são de espanhóis. Temos uma igreja em transição. Nós temos hoje 4 obreiros fazendo o Wesleyano, o Instituto Wesleyano de Educação, estamos formando obreiros. O evangelho está se expandindo. E que coisa boa, irmãos, é você ver o reino se manifestar. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas nada na vida é fácil. A gente faz por amor. Eu estava conversando com um romeno um dia, e ele falou comigo assim, pastor, caminhar com Deus é muito difícil, né? Eu falei, não acho não. Ele não acha não? Como é que assim você não acha? Eu falei, eu tenho uma esposa e eu sou totalmente apaixonado pela minha esposa. E eu não consigo me ver sem ela. E assim, para mim, eu não faço esforço nenhum em estar junto com ela. Tem os dias bons e tem os dias maus, como qualquer casamento. Mas eu não consigo me imaginar sem ela. Com Cristo é igual. Tem os dias que a gente está meio para baixo? Tem os dias que está meio para baixo. Mas eu amo tanto Ele, que eu não consigo me imaginar sem Ele. Então é fácil. É fácil caminhar quando você realmente ama. É fácil fazer as coisas quando você está envolvido. Tive uma membro nossa, uma senhora de idade. Ela um dia, conversando com ela na porta assim, da igreja, ficamos 2 horas na rua ministrando com ela. Aí teve um dia que ela virou, no dia seguinte ela ligou também rindo. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí ela, pastor, antes eu caminhava com Deus que era juiz. Agora eu conheço um Deus que é pai. E agora eu tenho prazer em fazer as coisas para Ele. Falei, que maravilha, que coisa linda.
Que coisa linda, uma desconstrução. Agora entendendo o chamado de um pai que ama o seu filho. Desconstruindo barreiras que foram colocadas perante nós, que muitas vezes feriu nossas vidas, em prol em nome de uma religião que nunca existiu. O que Jesus faz é buscar os seus filhos em todo tempo. E que coisa linda, eu fico feliz de ver o irmão louvando o pastor Onésimo. Queria ter a sua voz, pastorzão. Que voz potente, bonita. Eu não tenho a sua voz, quem sabe, agora estou meio rouco de tanto pregar, estou ficando com a voz assim, mais grossa assim. Mas que coisa linda ver o irmão louvando, que coisa maravilhosa. Sabe, é o encontro de alguém que recebeu algo poderoso de Deus, irmãos. Existe uma geração que viveu algo poderoso de Deus. Pagou um preço alto. Não foi fácil, teve suas dificuldades. Mas talvez o pastor Onésimo, talvez ao chegar com um adolescente, não vai ter mais o mesmo acesso a ele. Por quê? Porque o mundo mudou de tal forma que ele vai falar. Nós somos a geração que conectamos o que o mais velho recebeu numa geração mais nova. Nós temos que fazer isso. Eu sou apaixonado em ver pessoas assim, louvando o Senhor com vigor. Estava conversando com o irmão aqui, coisa linda. Que alegria. Antigamente a gente via pessoas andar 10, 20 quilômetros embaixo de sol para ir na igreja. Hoje se o dia amanhece meio chuvoso, não vai na igreja mais. A gente está vivendo uma geração de frouxo na fé. Desculpa a palavra. A gente se rende muito fácil. Que coisa linda. Que coisa linda. O que Deus tem nos despertado para uma missão que vai maior. Porque não se trata sobre nós, é sobre Ele. Você não é o improvável, irmãos. Ainda que as pessoas tenham te excluído, Jesus te traz de volta, te alinha, te traz para o centro da vontade dEle. E diz, vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. Eu creio, pastorzão, que no próximo culto a igreja vai estar lotada aqui. Vai estar a gente pelo corredor aqui. Sabe por quê? Porque tem um monte de missionário, pessoas que eram rejeitadas, que hoje tenho certeza vão sair daqui crendo que Deus pode fazer, e Deus pode. O que é que você precisa fazer? Abrir a sua boca. Crer naquele que te chamou. Ah, mas é difícil. Se eu conto para você o caso do traficante, de 140 pessoas trabalhando para ele, você acredita. Você nem sabe se é verdade. Eu posso te provar, mas você não sabe, você acredita no que eu falei. Porque você sabe que Deus é poderoso. Mas quando fala do seu vizinho, não, meu vizinho é diferente. Ali é mais difícil. Ah, meu filho, oxe, é um trabalho, você nem imagina. Meu pai, pastor, você nem te conta do meu pai. Mas por que o traficante você acredita? Temos que ser mais intencionais na missão de Cristo. Temos que respeitar menos. A gente não fala sobre Jesus no trabalho porque é lugar de trabalho. A gente não fala de Jesus na escola porque é lugar de estudar. A gente não fala de Jesus na academia porque a pessoa está puxando um ferro ali ele quer só ter paz. Que hora que a gente fala de Jesus na igreja? Domingo. Tem uma lei que está sendo tramitada agora na Espanha. E não vai ser aprovada, eu tenho convicção que não vai, mas foi levantado com um projeto de lei que chama Lei Antisseita, que fala que é proibido falar de Jesus, de convidar para ir na sua casa, de convidar para ir na igreja, membros, pessoas, amigos e até familiares. Mas proibido assim, te leva para a cadeia. Ei, a igreja evangélica na Espanha é vista como seita. Não se assuste se isso chegar aqui. Eu não falo isso para você ter medo também não. Porque nos períodos mais difíceis é onde se forjam os melhores guerreiros. A graça do Senhor, ela se manifesta no momento de caos. É onde nós vemos mais a manifestação do sobrenatural. Então não se assuste, irmão, não tenha medo. Eu vejo muita gente falando, a guerra aqui, guerra ali, meu irmão. Jesus voltando, eu estou felizão, estou voltando para casa. Eu não estou preocupado com isso, eu sei que Ele vai vir, no que Ele vier, eu só quero estar pronto. Não se assuste, a graça do Senhor é manifestada nos momentos de maiores dificuldades. No seu dia mau que você conhece a sua força. Talvez você tenha passado por dias que você pensou assim, como eu vou sair desse dia? Eu não tenho solução mais para a minha situação. E hoje você olha para trás e passou. Mas não tinha saída. Passou. Por quê? Porque você simplesmente viveu e descobriu a sua fortaleza em momento de dificuldade. Deus vai fazer isso através da sua vida para levar um evangelho verdadeiro. E eu vejo, com certeza, essa igreja cheia, o reino de Deus sendo expandido, crescendo, e você sendo assim um gerador de multidões para o Senhor. O judeu tem uma coisa que eu acho muito legal, ele fala assim, quando você abençoa uma pessoa, você não abençoa só uma pessoa, você abençoa gerações.
Porque quando você ganha uma pessoa para Cristo, você já parou para pensar que a esposa pode ganhar, os filhos vão ser, os netos vão ser. Então você não abençoa só uma pessoa, mas centenas, milhares de pessoas abençoadas por causa de um gesto seu. A bênção, ela vai muito além do que nós podemos ver. Só faça a sua parte, irmãos. Deus é contigo. Deus é com você. Deus vai utilizar a sua vida, nas suas fraquezas, onde Deus vai te usar. Muito obrigado, pastorzão, pela oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida. Continue orando por nós. Coloque Espanha, coloque a Europa em tuas mãos. Nós estamos começando hoje um trabalho em Genebra, na Suíça, um trabalho em Paris, na França, primeira igreja metodista wesleyana na França, primeira igreja metodista wesleyana na Suíça, e são dificuldades tremendas, mas nós cremos que a igreja vai romper, como ela tem rompido. Ali o Coliseu não parou a igreja e nada vai parar a igreja do Senhor. Deus abençoe. Pastorzão, obrigado pelo privilégio de poder ceder o culto, o púlpito da sua igreja mais uma vez.